Com muita honra e alegria, nós estamos saudando você em mais uma edição do Arauto Saúde. O Arauto Saúde sempre na Arauto News, segundas-feiras, 19 horas. Simultaneamente também no YouTube, em Arauto Play, em imagem, você pode assistir, ver, compartilhar. Simultaneamente também no Spotify da Arauto em podcast. E também sempre nas terças-feiras no Portal Arauto, em formato podcast. As imagens, os áudios são captados pela Milena Miller, nossa colega do Criativo. O patrocínio do Arauto Saúde para a Cedil Diagnóstico por Imagem, a única com ressonância magnética 3 Tesla, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari. A Cedil fica em Santa Cruz do Sul, na Capitão Fernando Tatti, número 700. Também nós estamos com a parceria do Centro Integrado Amaná, que oferece atendimento de enfermagem, fisioterapia, psicologia e outros serviços de saúde no conforto e segurança da sua casa. Chame pelo WhatsApp 989 96 3908 e saiba mais. Fortuna Cor, Clínica de Cardiologia, Dr. Tiago Fortuna, atendimento na Clínica Respirar e também anexo Hospital de Veracruz. Ainda Instituto Regional de Especialidades, reumatologia, dermatologia e também a otorrinolaringologia são especialidades do Centro de Especialidades Anexo Hospital de Monte Alverne. E parabéns também ao Instituto Regional de Especialidades, que agora tem uma extensão no Hospital de Vale do Sol, a dermatologia. Sangalen, ações e terapias em saúde, especialista em diagnóstico de tratamento de doenças autoimunes e oncológicas. Agende sua consulta pelo 3056-8686. Uniodonto Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, em Santa Cruz do Sul, na rua 28 de setembro, número 32. E Clínica Colomé, que inaugurou também no dia 12, a partir de agora para os tratamentos de varizes, enfim, problemas circulatórios na Clínica Colomé. Um abraço ao Edson Lucas Colomé, parabéns pela iniciativa e inauguração da clínica. Dr. Fábio Girardi, cirurgião, especialista em cirurgias de cabeça e pescoço, doenças dermatológicas também. Doutor, bem-vindo, nós temos duas pautas contigo. Uma é um congresso que você participou nos Estados Unidos sobre cirurgias dermatológicas. A outra é uma equipe que você integra para falar e acompanhar os sobreviventes do câncer. Primeiramente, bem-vindo. O que foi esse congresso que você participou? O que nós podemos ter de novidades no futuro para se falar de cirurgias dermatológicas? Bem-vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Arauto. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Já me sinto à vontade com vocês. É a primeira vez que a gente está aqui falando. Bom, eu estive agora nos Estados Unidos, início de novembro, fazendo um curso de cirurgia dermatológica. Esse curso era voltado a uma técnica cirúrgica que é conhecida como cirurgia de Mohs. Essa técnica, ela também é chamada de cirurgia de controle total de margem transoperatória. O objetivo dela é tentar trazer uma segurança para o paciente durante o procedimento de cirurgias de pele, para que se possa fazer uma avaliação completa da peça cirúrgica, ou seja, do tumor e da pele que é retirada, durante o ato cirúrgico, tendo uma segurança de que o tumor saiu por completo. Hoje, a forma convencional, como a gente analisa, não permite uma análise de 100% da margem ao redor da peça que é tirada. E essa é uma técnica que permite fazer essa análise de 100% da margem cirúrgica. Então, é uma forma de trazer mais segurança e, consecutivamente, menor chance de retorno da doença após a retirada. Essa é uma técnica que já existe há muitos anos, ela já existe em vários centros do país. Em Porto Alegre tem gente que faz, mas no interior do estado é algo que ainda está incipiente. Aqui em Santa Cruz nós não temos ninguém que fazia ainda. A nossa ideia era trazer a técnica para a cidade. Sim, doutor, até porque o mês de dezembro sempre tem as campanhas também contra o câncer de pele, enfim, os problemas de pele, tem várias ações dos dermatologistas, dos cirurgiões, sim. Enfim, você inclusive participa. Nesse sentido também, nem todas as doenças de pele, nem todas as lesões de pele são malignas, tem células malignas, não. Mas é importante porque conforme a localização
mesmo as muitas vezes lesões benignas, elas podem, em não serem tratadas na fase primária, elas podem deixar sequelas grandiosas, né? É importante salientar até o que a gente faz, né, como cirurgião de cabeça e pescoço. Por que eu, cirurgião de cabeça e pescoço, estou falando de câncer de pele? Nós não somos dermatologistas de formação, mas 60% do nosso volume de tratamento é em câncer de pele. E aí, naturalmente, a gente tem uma experiência em tratamento de câncer de pele muito grande. Mas nós somos parceiros dos dermatologistas, que são grandes encaminhadores de pacientes para nós, que acabam fazendo os diagnósticos das doenças dermatológicas, inúmeras doenças, entre elas os cânceres de pele, e quando é necessário o tratamento cirúrgico, normalmente eles nos encaminham esses pacientes para fazer esses tratamentos. Sim. Doutor, a importância de fazer esse tratamento, como você falou, de ter 100% de certeza, de acompanhar com um bom profissional, para que muitas vezes não precisa, as questões não precisam ser repetidas e que fique alguma coisa para, de repente, ter que fazer uma segunda ação. Uhum. Bom, até a gente... Por que a gente foi para esse caminho, né? Há alguns anos eu já venho trabalhando com pesquisa voltada a câncer de pele. E no nosso grupo de pesquisa de câncer de pele, e a gente tem alguns trabalhos em desenvolvimento que foram justamente focados nas técnicas cirúrgicas. E até poucos anos atrás não existia nenhum trabalho consistente que mostrasse que a cirurgia de Mohs, que é essa técnica que a gente foi estudar, tinha melhor benefício em relação às técnicas convencionais para câncer de pele de forma geral. Uhum. Para alguns cânceres já tinha bem estabelecido, mas para o carcinoma epidermoide, que é um dos cânceres que a gente mais trata, não se tinha. E nesse nosso grupo de pesquisa a gente pôde mostrar que sim, também é benéfico para esse grupo. E aí, visto isso, a gente começou a ver que, olha, realmente não... A gente precisa trazer alguma novidade para a cidade, porque cada vez mais é mais evidente de que a gente está deixando passar algo importante, não oferecendo essa técnica nova. Doutor, quando a gente olha, né, e hoje no programa passado a gente falou com uma enfermeira, aliás, a Solange Breunig, a gente falava das feridas que têm dificuldade de cicatrização, membros inferiores, nas costas, enfim. E a gente percebe que ela e vocês todos hoje, os médicos, enfermagem, trabalham em equipes. Sim, sim. E você falou antes do dermatologista. Hoje, também a indicação que muitas vezes é indicado uma pessoa, um profissional como você, um cirurgião com toda essa especialidade, para que a cirurgia seja um sucesso. Uhum. E que possa ter uma boa orientação, porque tem uma questão, doutor, que a gente sempre precisa falar. É feito um bom diagnóstico, é feita uma cirurgia, mas o paciente precisa entender também e cumprir com o que é a orientação do pós-operatório, porque todo esse trabalho ele pode ser muitas vezes perdido se o paciente não cumprir com o pós-operatório. Uhum. Procede isso? O trabalho em equipe hoje é fundamental. Isso que você falou procede, não tem mais como a gente trabalhar sozinho. E não é só nós e o dermatologista, é nós, o dermatologista, a enfermeira que presta serviço no cuidado do pós-tratamento, os oncologistas, os radioterapeutas. As decisões hoje não passam apenas por nós. Nós, inclusive, temos round semanal, que é uma reunião de equipe que envolve todas as grandes especialidades oncológicas, todas as sextas-feiras, em que a gente debate todos os casos mais complexos de equipe, justamente para definir condutas, acertar melhores tratamentos, coisas assim. Isso tanto em nível de SUS quanto em nível de privado. Doutor, hoje você se sente um privilegiado, porque vamos recuar algumas décadas. No médico, muitas vezes, um médico numa cidade ou numa localidade estava sozinho. Ele não tinha essas oportunidades que vocês têm hoje, digamos assim, de você se reunir com um grupo de oncologistas ou de cirurgiões e debater um caso. Eu acho isso fantástico. Traz uma segurança enorme para quem precisa de alguém, um profissional como você e seus colegas, enfim. Mas eu acho esse debate extraordinário para o bem-estar das pessoas. Sim. Eu não sei se você concorda, se essa avaliação... Com certeza. A gente tem... O objetivo final é sempre trazer o melhor para o paciente, né?
E com certeza nos dias atuais a gente tem oportunidades que não existia há poucas décadas atrás. Acho que uma das coisas que permitiu isso justamente foi a internacionalização, e a própria internet nos permitiu muito isso também. Olha a facilidade que é hoje em dia, por exemplo, sair daqui de Santa Cruz e fazer um curso nos Estados Unidos. Algo que antigamente era muito difícil. Era raro. Era complexo. A gente faz hoje em dia contato tudo por e-mail, mensagem WhatsApp. Os pagamentos dessas coisas são simples. Antigamente precisava mover transferência bancária, era uma função, né? Hoje em dia tudo câmbios. É muito mais simples as coisas, né? Então, sim, as coisas facilitaram horrores, né? E isso permitiu que a gente conseguisse ter contato com pessoas de outros lugares do mundo que hoje a gente nem imaginava. Sim. Né? Doutor, tem as boas notícias e a medicina avançou e isso é uma coisa gratificante. Eu espero que ninguém que amanhã depois pense em fazer seus exames de rotina ou que precise fazer, que ele, digamos, dê uma relaxada diante do que eu vou falar agora. Mas nós temos a boa notícia de que hoje nós passamos já de 50%. Acredito eu. Eu acho que você imagina a pergunta que eu vou fazer. Nós passamos já de 50%. Descobri um câncer. Mas mais de 50% é curado. Sim, tá certo sim. isso? Passamos já? Felizmente passamos. Acho que faz umas 2 décadas já que isso já aconteceu. Isso em nível mundial, né? Existem peculiaridades para cada país, para cada região do mundo, mas de forma geral, a gente atinge hoje em torno de 70% dos pacientes de forma global que fazem diagnóstico de algum tipo de câncer, eles acabam sendo curados pelas suas doenças. E é claro que é muito diferente de tipos e tipos de câncer, né? Tem cânceres que são altamente curáveis e outros são altamente letais, né? Sim. Doutor, nós falamos do câncer agora, vocês criaram um grupo de pessoas a ideia é trabalhar os sobreviventes do câncer. Sim. Quando a gente fala sobrevivente e os curados, é a mesma coisa ou tem diferença? Bem semelhante, Pedro. A gente faz aproximadamente 2 anos que a gente vem elaborando um projeto, um projeto baseado então em sobreviventes oncológicos. Esse projeto, ele se baseia na ideia de que, imagine o seguinte cenário, então, para vocês que estão nos ouvindo. Um paciente que recebe um diagnóstico de câncer, ele faz o seu tratamento, ele segue com seus médicos assistentes e esse segmento normalmente ele dura ali na faixa dos 5 a 10 anos, isso dependendo de cada tipo de tumor. Mas, num determinado momento, ele acaba recebendo alta do seu ambulatório de oncologia ou do seu segmento de consultório. Declarado curado. Declarado curado, né? Mas agora, enxergando esse paciente, muitos de nós têm familiares que tiveram câncer, amigos que tiveram câncer, e vocês sabem como as coisas são. Esses pacientes, eles carregam sequelas do tratamento, riscos relacionados aos próprios tratamentos, rádio, químio, cirurgia, riscos relacionados às doenças que eles tiveram, porque no momento que o paciente teve um determinado câncer, isso inerentemente traz um risco dele desenvolver outras doenças, né? Muitas vezes outros cânceres, inclusive. Então esse é um paciente que não é isento de riscos e não é isento de sequelas. E ele permanece, vamos dizer, num limbo normalmente, que não fica em segmento com nenhum médico assistente específico. Nos outros lugares do mundo, já existe um olhar para esse público bem mais, vamos dizer, mais concreto, mais bem estabelecido do que dentro do Brasil e da América Latina. Faz umas 2, 3 décadas que nos Estados Unidos eles já vêm olhando para esse público de forma diferente e já tem protocolos bem estabelecidos de como acompanhar, como fazer a ligação entre a rede terciária, ou seja, os centros de alta complexidade, os postos de saúde, ou seja, as redes primárias, como estabelecer para que esse público receba a assistência devida e receba vamos dizer, faça os exames de forma preventiva para suas doenças, trate as sequelas de forma adequada, enfim, faça todo o segmento de forma adequada. Mas no Brasil isso não tinha nada. Sim. Doutor, eu entrevistei um colega seu há alguns dias atrás e ele falou que o pai trouxe o filho para a consulta. Sim. Pela idade, pela expectativa de vida hoje. O pai indicou, não filho, vamos acompanhar o pai, vamos fazer, eu acho que está na hora de tu fazer os teus exames também.
Nesse sentido, como a gente está falando de pessoas talvez que já tiveram, a importância do pai também ter esse relacionamento, manter com o médico, ou o pai ou a mãe, eu estou falando do pai agora, mas pode ser a mãe também. Seja ou familiar um próximo. Familiar seja. próximo. Até porque muitas vezes a genética ou algum familiar, alguma coisa nesse sentido, de ter esse acompanhamento, qual é a importância disso? Vamos citar um exemplo, por exemplo. Melanoma. Melanoma é uma doença que muitos já ouviram falar. E melanoma a gente sabe que tem um risco familiar muito importante. Quem já teve um melanoma, o risco dos familiares de primeiro grau de ter melanoma também é maior do que da população em geral, em torno de 2 a 3 vezes maior. Então, o fato de ter um paciente que teve melanoma, vamos dizer, eu tive um melanoma, meus irmãos, minha mãe e meu pai, precisam tomar mais atenção com relação a isso. O ideal seria que eles fizessem uma vigilância da pele, por exemplo. É importante que a família saiba disso. Outro exemplo, câncer de mama. Tem alguns cânceres de mama que têm um potencial genético mais importante, outros não. Aí depende. Hoje em dia se faz muita pesquisa na hora que faz o diagnóstico de câncer de mama para saber se aquele é um câncer que tem mais potencial de ser herdado ou não. Tem algumas pesquisas de mutações que se fazem. E quando se faz essas pesquisas já é aconselhado, olha, tua mãe tem irmã, tem mãe viva, tu deve fazer as pesquisas também para ver se eles não têm potencial de ter a mesma doença. Sim. Doutor, vocês iniciaram esse grupo de trabalho, como é a sequência? Como é que vocês pretendem trabalhar essa sequência para conscientizar? Hoje, a gente está numa fase muito inicial. Faz recém um mês que a gente lançou nossa plataforma, a gente fez uma plataforma no Instagram, voltada a trazer informação de qualidade. Então nós somos hoje em 3 médicos, eu, uma oncologista clínica e uma radio-oncologista, trazendo então informação voltada a esse público e também servir como um espaço de acolhimento para todos esses pacientes, para que eles se encontrem ali dentro daquela página. Nossa ideia inicial é que gere o máximo de engajamento possível, então atrair a atenção do máximo de pessoas possível, porque sem engajamento é impossível a gente fornecer qualquer ação concreta de, vamos dizer assim, de terapias ou alternativas de manejo, seja o que for que a gente possa oferecer para esse público. Eu não tenho como oferecer nada se as pessoas não aderirem, né? Doutor, cada depoimento e vocês vão conversar, com certeza vão conversar, e por isso que você está aqui hoje também, a gente também quer contribuir com esse processo, de que cada pessoa vai ser uma fonte de dados também, de você ter uma informação. Bom, daqui a pouco vocês vão chegar à conclusão, mas espera um pouquinho, porque tanto tipo de câncer daquela região, aquele tipo de pessoa, enfim, ele serve também para vocês ter algum alerta, algum índice, alguma estatística nesse sentido? Sabe que hoje a gente não tem esse dado fidedigno de quantos são os sobreviventes oncológicos do Brasil, por exemplo. Nós não temos. Não, é uma das questões. Talvez transplantados nós temos. Talvez a plataforma sirva no futuro, então, inclusive como forma de informação para os nossos gestores. Tomara que isso aconteça, sabe? Sim. Isso seria, vamos dizer, um sucesso para a nossa plataforma. Sabe, doutor, é bem relevante isso que você está dizendo, porque, na verdade, como jornalista, me gerou agora um grande questionamento. É a primeira vez que eu ouço falar sobre isso, de fato, é um questionamento. É uma boa pergunta jornalística. Quantos nós temos hoje no Brasil? A gente tem esse dado aproximado dos Estados Unidos. Se a gente transportar esse dado para o Brasil, trazer em números, se estima que aproximadamente 6% da população norte-americana seja de sobreviventes oncológicos. Mas aí 6% da população geral. Nós temos comparação com algum outro país? Não. Só Estados Unidos hoje tem esse levantamento. O que tem melhor dado é os Estados Unidos. Estados Unidos, ok. Então, transporta para a população brasileira, 6% da população brasileira dá aproximadamente entre 10 a 12 milhões de habitantes. É um número gigantesco de pessoas, né? 10 a 12 milhões de pessoas. Só que aí está misturado ainda pessoas que estão ainda em segmento final, durante ainda o segmento final de suas doenças, ou seja, estão ainda acompanhando, e pessoas que já receberam alta. Sim. Doutor, quando a gente fala, você falou dos sobreviventes, dos curados. Nós não estamos falando dos que estão em tratamento e dos que chegaram ao óbito. Não. Quando a gente fala sobre isso, quando a gente coloca esses números, ele é alarmante, é muito grande o número. É muito grande, e é natural que esse número vá subir
sempre, conforme a gente está aumentando o número de pessoas da população, a população está envelhecendo. Além disso, a gente está curando cada vez mais casos de câncer de forma geral, esse número só tende a aumentar. Sim. Doutor, o que vocês hoje... Porque nós temos uma expectativa de vida, certo? Aí as pessoas têm... O que é... Vou ser direto. Tem muitas pessoas que... Já ouvi relatos de médicos de pessoas que faleceram por uma outra causa, tiveram que fazer uma biópsia, aliás, uma necropsia, na hora da necropsia. Os médicos descobriram que a pessoa tinha um tumor ou alguma doença que nunca tinha percebido. Isso pode acontecer. Pode. Existem vários tumores que são chamados indolentes, assim, que são tumores de comportamento pouco agressivo e que não costumam trazer óbito ao paciente. Tem vários exemplos disso. Próstata é um deles. Sim. Qual é a importância do médico saber disso para ir fazendo esse acompanhamento? Isso é até difícil da gente saber, Pedro. Vou dar um exemplo da minha área, por exemplo. Um câncer que a gente sabe que se comporta assim dentro da minha área é tireoide. Boa parte dos cânceres de tireoide que a gente tem hoje, a gente sabe que são cânceres que têm um comportamento muito bom e que a gente não consegue diferenciar qual é aquele que provavelmente a pessoa ia conviver com ele pro resto da vida e não ia morrer dele, e qual é aquele que evolui mal e talvez fazer metástases e viesse a trazer óbito para o paciente. Infelizmente, hoje, no momento do diagnóstico, a gente acaba tratando todos. Sim. Mas eu sei que parte deles provavelmente não iria evoluir. Doutor, havia uma época, e a nossa colega Milena tem 20 anos, 21 anos, ela nem tinha nascido ainda, quando o câncer era praticamente uma sentença de morte, né? Ela vai ouvir isso agora, já deve ter ouvido falar sobre isso. O câncer era praticamente uma sentença de morte. É errado eu falar hoje que muito câncer te preocupa menos, como médico, do que outras doenças que nós talvez nem levamos muito a sério? Não é errado. Até o próprio exemplo que eu citei, o próprio câncer de tireoide, tem muitos pacientes que chegam para nós com cânceres de tireoide muito iniciais, que a gente sabe que a perspectiva é que aquilo não vai trazer nenhum incômodo para a vida do paciente. Perspectivas globais de cura daquela doença beiram aos 99%, ou seja, é mais fácil ela vir a falecer de outras coisas do que daquela doença. Mas ainda existe o estigma da doença, né? Do nome, câncer, né? E isso é difícil de separar. É difícil de tirar esse estigma na hora do diagnóstico. Voltamos para aquilo que eu falei antes, que ninguém deixe de fazer seus exames, então, por diante daquilo que eu vou falar, da boa notícia que passamos já dos 50% dos diagnósticos são curados. Mas esses dados, por exemplo, uma pessoa que descobriu alguma coisa na pele, não, vou deixar assim. A importância de não deixar de fazer o tratamento, porque nós temos, por exemplo, o câncer de pele, tem vários graus, e aí você é especialista nisso, tem os menos agressivos, enfim. Mas dependendo da localização ou do tempo que deixa, pode futuramente trazer um estrago danado. A gente não deve menosprezar a doença também, principalmente aqueles cânceres que naturalmente já são mais agressivos. A gente tem na nossa área também um exemplo disso, que alguns anos atrás a gente mudou a forma de tratar, umas 2 a 3 décadas atrás, mudou a forma de tratar o câncer de laringe. Tumores avançados de laringe, que até então eram tratados com laringectomia total, de maneira geral, eles passaram muitos casos a serem tratados com quimio-radioterapia. E aí, depois de um tempo, foram vendo que alguns desses pacientes que estavam sendo tratados com quimio-radioterapia estavam sendo tratados de forma inadequada. Isso fez com que a mortalidade por câncer de laringe, algo que vinha em decréscimo ao longo dos anos, começou a subir. Um dos poucos cânceres que, ao longo de juntando todos os cânceres que a gente tinha, se a gente olhar as curvas de mortalidade dos cânceres, todos vinham caindo assim, ao longo dos anos. E laringe deu uma subida, justamente por uma modificação de tratamento que foi feita num determinado período de tempo de forma errada. Depois se refinou mais isso e viu que tinha pacientes que não, esses aqui não dá para fazer isso, esse aqui é melhor operar mesmo. E aí, a partir disso, voltou a cair a mortalidade. Mas então mostra como a gente, tomando condutas erradas, pode tomar um curso da doença muito ruim, né? Por isso, doutor, é importante, assim como
Cada pessoa tem sua química, o que muitas vezes, essa avaliação que você está dizendo, talvez você, para um tem que optar em químio, outro rádio, outro não, outra cirurgia, enfim. Por isso que é importante uma equipe definir que tipo de tratamento é esse que vocês conversam e definem. Também. Existe uma coisa que é muito comum as pessoas fazerem, que é as comparações, né? Isso eu acho algo que é inadequado. Fulano teve um câncer de intestino. Eu também tive um parente que teve um câncer de intestino, mas ele fez outra coisa e ficou muito bem. Essas comparações são muito difíceis de fazer. Primeiro, sabe-se lá se realmente era um câncer de intestino. As receitas, muitas vezes milagrosas, se incluem nisso. Segundo, não se sabe nada de qual era o estágio da doença, qual era o tipo de tumor. Hoje em dia isso muda completamente o plano de tratamento. Então não dá para a gente fazer essas comparações rasas e isso, na verdade, até fere a pessoa que teve o diagnóstico. Ela fica numa expectativa de ser melhor curada ou menos curada com relação aos pares que já tiveram seus mesmos problemas, vamos dizer assim. Ou seja, não procurar o tratamento daquilo que muitas vezes é procurado dentro do... Eu acho que a principal mensagem é evitem comparações. Evitar comparações. Eu acho que isso é inadequado. Muito bem. Dr. Fábio Girardi, nós queremos te agradecer. Seria muito agradável continuar conversando com você, mas você volta, e você falou no início do programa, já está bem familiar, porque, doutor, você sempre nos traz pautas novas, e hoje nós conversamos sobre assuntos, olha, já há décadas eu apresento o Arauto Saúde, programas de saúde, e falamos hoje sobre coisas que eu não tinha conversado ainda, não tínhamos tocado nesse assunto ainda. E eu teria outras perguntas, como, por exemplo, a expectativa de vida hoje, tem o surgimento de novos tipos de câncer, tudo isso nós vamos abordar nos próximos programas também. Nós queremos lembrar que o Arauto Saúde sempre, nas segundas-feiras, às 19 horas, na Arauto News 89,9, tu pode ouvir pelo aplicativo, aliás, vocês estão convidados a entrar no portal Arauto e vai aparecer lá a tarjinha amarela, ouvir rádios Arauto, e aí você opta que rádio você quer ouvir, tá bom? Tem a Arauto News, tem a Arauto 95.7, tem a 90,5, tem a Arauto Select, tem a Rádio Santa Cruz, todas as rádios do Grupo Arauto. Esse programa também vai estar em formato podcast no Spotify, no portal Arauto, e também segunda-feira, 19 horas, você pode assistir, além de ouvir na rádio, você pode assistir no YouTube, no Arauto Play. As imagens são da Milena Miller, um grande abraço. Doutor Fábio, temos que fazer o nosso tintim da água aqui, ó. Tintim, obrigado por vir aqui e um Feliz Natal e um ótimo 2026. Boas festas para todo mundo. Uma pergunta no final, ainda antes de ir embora, gremista ou colorado? Eu não torço para nenhum time, Pedro. Não tenho apelos para futebol. Isso soma para a preservação da saúde, doutor. Um grande abraço e até a próxima edição.